estou com Vitória Oliveira, que ela é a representante, a presidenta da AME. E a gente vai falar sobre esse encontro de mulheres. É o primeiro encontro de mulheres de estudantes, não é? Sim, a AME já existe 12 anos, mas fruto do nosso último congresso, a gente tirou de fazer esse evento, que era para debater com mais profundidade a realidade das mulheres, né? Que a gente sabe que tem muitas adolescentes que chegam no ensino médio. Como é que está o envolvimento delas nesse evento? Tá, Mil. As meninas estão falando, deram um show aqui, fizeram denúncias, inclusive, dos assédios que acontecem nas escolas, no transporte público, mas sendo bem pra cima, não está sendo nada triste, as estudantes, muito pelo contrário. O que a gente pôde observar hoje é que há muita disposição de luta das estudantes para combater essa situação de assédio, de machismo dentro das escolas e na sociedade como um todo. A gente construiu essa pauta porque a gente percebe que as mulheres sempre tiveram protagonismo na história como um todo, mas que na atual situação, de uns tempos para cá, isso vem tendo uma pujança muito maior, né, como foi na Primavera Feminista, com o Fora Cunha, as ocupações que em sua maioria foram lideradas por meninas, o que foi agora o Ele Não. Então, em cima disso, é necessário que seja debate desse protagonismo e avaliado como forma positiva, né, esse protagonismo das mulheres, que é o que está guiando esse congresso. Falando no protagonismo, como é que está o envolvimento das jovens no movimento feminista, que eu vi uma matéria dizendo que há um pouco envolvimento das mulheres jovens com o movimento feminista. E a gente está aqui para comprovar que pode não ser verdade. Eu acho que essa matéria está um pouco equivocada, porque o que a gente vê, na verdade, é um protagonismo muito grande das mulheres. A exemplo disso é o Ele Não, que foram atos nacionais, né, no Brasil inteiro, que foram gigantescos, alguns superaram até a quantidade da greve geral que houve. E que isso não é uma verdade, né, porque, como a gente pode ver, o auditório está cheio, né, de estudantes e com muita disposição de luta e de debate, né. Da pauta, o assédio sexual e moral é o que está mais forte acontecendo no meio estudantil? Sim, o que a gente percebeu hoje foi que no meio estudantil isso é muito forte e a ideia é debater isso com mais profundidade, a questão dos professores, servidores, que muitas vezes as meninas se sentem incomodadas com determinados status, né? A maioria das mulheres, quando chegam no ensino médio, ainda serem adolescentes, isso faz também com que haja um atrevimento por parte dos homens de estar assediando? Sim, e isso complica um pouco porque são jovens e que ainda não sabem muito bem como se colocar diante disso, né? Isso vem tendo um debate muito grande socialmente falando, na sociedade como um todo, e isso é muito importante estar acontecendo, e não só debater isso, mas debater outras questões que são importantes para que isso para que haja continuidade. Porque quando você se fala de assédio, a gente tem que criar um ambiente que haja um debate, que as pessoas consigam falar, consigam se explicar, entendeu? E na educação a gente vê que não é isso. A exemplo do que está sendo proposto aí pela lei da mordaça. Né? O que essa lei da mordaça vai fazer? Vai fazer com que esse tipo de debate não aconteça e cada vez mais esses assédios fiquem invisibilizados muitas vezes e que faça culpa que a vítima seja culpabilizada, que não entenda, que se coloque como é a errada da situação. Então é importante debater isso e fazer essas questões, essas denúncias. Né? A lei da mordaça está aí, apelidada carinhosamente pelo movimento estudantil, porque o que eles querem é calar os estudantes desse tipo de debate. Então é importante fazer esse debate e ter o fomento, que é exatamente isso que a gente está fazendo hoje. Estudante e ditadura. O que vai vir nessa pauta? A gente vai mostrar a resistência das mulheres durante esse período, que naquele momento era difícil fazer as lutas do movimento estudantil, movimento sindical, a luta das mulheres naquela época e como elas faziam, né? E por que hoje a gente lembra elas, né? Como a gente cantou hoje mais cedo as palavras de ordem, relembrando mulheres que travaram a luta há um tempo atrás, né? Margarida, Olga, Dandara e Severina, suas vidas são um exemplo da luta feminina. Então, fazer esse intercâmbio, esse recorte. O que atraiu você para participar do encontro de mulheres? Eu me interessei e ela me chamou, me chamando e deu muita vontade de vir desde quando ela me chamou pela primeira vez, porque é um encontro de mulheres, uma coisa que nós mulheres devemos defender
as próximas, nós e as próximas. Nós mulheres somos a vanguarda hoje da evolução. Estamos à frente das principais manifestações ao longo dos anos e no país inteiro. E eu vi hoje a necessidade de se organizar dentro de um movimento, e a AMES ela proporcionou isso, esse encontro de mulheres estudantes. Isso é muito importante dentro do âmbito escolar, principalmente, que é um espaço onde as meninas elas devem se organizar desde os primeiros anos até... A gente do movimento Correnteza, que é um movimento que surgiu para lutar, né, contra as mazelas que o ensino superior tem sofrido, tanto no nível público quanto privado. A gente discute que a organização das mulheres é contra um problema social, que é o machismo, que a sociedade tem estruturas que garantem a presença do machismo. Então, nós também somos ferramentas da luta contra esse problema social. E nós viemos, os homens do movimento Correnteza, de alguns movimentos, para ajudar na estrutura e garantir que as companheiras que estão aqui organizando e participando desse evento tenham toda a liberdade possível para ter um debate mais tranquilo, para não ter nenhum problema, e a gente está resolvendo problemas estruturais para garantir o protagonismo feminino nesses espaços. Então, a gente entende que a conscientização de homens e mulheres sobre essa questão do machismo é extremamente importante para que a gente consiga construir mais espaços como esse e conscientizar muito mais mulheres e homens para acabar com o machismo dentro da sociedade. E aí você falou ali, o tema é assédio e educação sexual. Você falou uma realidade que é muito importante. Eu falei sobre o porte de arma que o nosso presidente legalizou. Então, eu fico imaginando um homem dentro de casa com uma arma e uma mulher. No dia que ela disser não para ele, que eu não quero ter relação sexual com você hoje, imagine o homem ameaçar ela. Pode acontecer dentro de casa e também pode acontecer fora, em qualquer local que você menos esperar. Pode acontecer com um parente seu que você não quer se relacionar com ele, mas ele quer que forçar você a isso e pegue a arma e aponte para sua cabeça. Isso não é bom para nós mulheres. Então, nós mulheres devemos defender umas às outras e denunciar esses abusadores que nos arrodeiam o tempo todo. A sociedade, como eu falei um pouco antes, está recheada de estruturas arcaicas que privilegiam homens, que colocam à frente de tudo homens e colocam inúmeras barreiras para as nossas companheiras mulheres, para as mulheres da sociedade. Porque a mulher, ela, além de ser hipersexualizada, ela tem barreiras dentro de casa para sair, ela tem menos liberdade, existe um risco muito maior. Então, o movimento Correnteza discute, dentro dos seus espaços, o combate ao machismo dentro do movimento e políticas de divulgação e a abertura de debates para que a gente consiga combater o machismo e conscientizar muito mais mulheres, empoderar muito mais estudantes e jovens e adultas para derrubar o machismo dentro de casa, fora de casa, onde quer que ele aconteça. Porque a classe trabalhadora tem uma ferramenta que é a sua organização. Então, quando a gente se organiza, sendo estudante, sendo trabalhador, a gente consegue sim vencer os problemas que existem dentro da sociedade. Bom, hoje, a UJR, bem no início, não tinham muitas mulheres que eram à frente, que eram direções, que eram quadros na UJR. Só que, ultimamente, a UJR ela tem tido tem visto essa importância de formar as meninas mesmo, desde de sua base até a posições mais de direção, exatamente, até posições de direção. E a JR vê essa importância, porque, como eu falei na outra parte, as mulheres elas são vanguarda do socialismo, são vanguarda das manifestações. Então, a JR ela entende essa importância. Dentro da escola, como é que você percebe o assédio sexual? É aquelas piadinhas de, nossa, aí lá em casa, tipo, eu, mulher, não gosto de ouvir uma coisa dessa. E tenho certeza que nenhuma outra gosta de ouvir. Aquele professor que ameaça você também dizendo que se você contar para o diretor,
ele tira ponto seu, que você fica sem nota, então você fica repreendido àquilo que está acontecendo sem poder contar para ninguém. Até teve uma discussão aqui mesmo no encontro e relatos de algumas meninas que sofreram assédio de alguns professores. Na Universidade Federal aconteceu, né, teve um fato aqui no campus de Teresina de um professor que ele acabou sendo machista e isso despertou uma revolta muito grande das alunas e dos alunos também, porque teve o apoio dos meninos também. E aí esse professor, ele foi afastado e depois a gente soube que ele tinha sido demitido, enfim. Então eu acho que a universidade ela está sendo muito importante nesse campo de formação, só que ainda existem casos que acontecem e que devem ser combatidos. E como é que vocês veem a educação sexual dentro da escola? Porque a gente precisa desmitificar essa coisa de que ela vai incentivar o jovem a praticar o sexo. Como é que está sendo feito esse debate dentro da escola e como é que você vê? Eu vejo que realmente necessitamos da educação sexual, como você falou. Não é para incentivar nós jovens a fazer sexo, e sim ensinar de que no sexo você pode, se você não tiver proteção, você pode pegar doenças como DST. Então sempre a educação sexual tem que ocorrer em todas as escolas. A partir do 8º ano ao ensino médio, nós estudantes precisamos ter essa consciência de que como é que é uma relação sexual. Precisamos saber o que é o sim e o que não podemos fazer. Então, a educação sexual é super necessária no meio escolar. Mas, na minha opinião, eu acho que a política socioeconômica não quer que isso aconteça por achar que nós alunos acharem que irão ensinar nós a fazer sexo, mas na verdade não é. Vão ajudar a nos prevenir sobre o que pode acontecer. E a gente vê que existe a gravidez na adolescência, uma realidade que está acontecendo em todo o país. Como é que você vê entre as jovens, você percebe isso? Acontece muito delas abandonarem a escola porque engravidam? Sim, acontece muito das jovens abandonarem a escola por estarem grávidas. Mas por qual motivo elas estão grávidas? Se nós tivéssemos a educação sexual, elas não estariam grávidas hoje. Tipo, elas saberiam o que teriam ter feito para poder se prevenir sobre isso. Gente, Lorena Noleto, ela é atriz e faz o curso de artes na Universidade Federal. E aí, Lorena, fale sobre a questão da mulher na universidade. Então, eu já estou na universidade pela 2ª vez, eu já fiz ciências sociais e agora estou fazendo artes. A universidade ela tem se mobilizado bastante em relação ao feminismo. Para vocês terem ideia, ontem teve um trote de serviço social e as meninas saíram gritando pelos corredores, machistas, fascistas não passarão. Então, a gente vê o avanço que a universidade teve em relação a isso, principalmente pelas alunas, né? Que sem alunos não existe universidade, evidentemente. E assim, este movimento que está acontecendo agora pelos estudantes secundaristas é de extrema importância. Eu queria ter tido algo do tipo quando eu estava sendo estudante secundarista, mas infelizmente eu só tive esse contato, essa abrangência sobre esse assunto na universidade. Eu fiz ciências sociais, como eu já falei, e é um tema muito pautado em ciências sociais, a questão do empoderamento feminino, que é uma coisa de extrema importância para a nossa vivência.